Boa noite a todos. Hoje nós temos um programa interessante, porque nós temos a presença de Carlos Simon, árbitro de Copa do Mundo, árbitro de Copa América, eliminatórias, Olimpíadas, muitas competições de seleções e também competições de clubes, né, que nós vamos ver no transcorrer do programa. Então nós vamos aqui cumprimentar o Carlos Simon, né? Boa noite, Carlos Simon. Boa noite, Larry, Ademir Maria, a todos que estão em casa acompanhando. Obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma honra sempre. Sou um sujeito que assisto o programa quando estou em Porto Alegre, estou sempre ligado lá em vocês, as bonitas homenagens que fazem às pessoas que tiveram um papel relevante no esporte gaúcho. E isso eu só tenho que agradecer, e a todos que estão em casa também pelo sucesso do programa de vocês. Obrigado. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Simon. Um prazer muito grande estar aqui. Boa noite a todos. É bom lembrar que o programa Vem Amigos passa na Bá TV, canal 20520 HD, e também nas redes sociais do programa Vem Amigos, por todo o estado, no Brasil e no mundo. Nós vamos iniciar contando a história de Carlos Simon como árbitro, né, pelas seleções aí pelo mundo afora. Nós vamos iniciar aí quando ele participou lá do campeonato, né, da Sub-20 na Nigéria, né, nas seleções, né, Carlos Simon? Foi em 1999, na Nigéria. Eu tinha feito o campeonato sul-americano na Argentina. Eu fui bem, né, nos jogos aqui na América do Sul, e aí chegou a nomeação para apitar na Nigéria, continente africano, o Mundial Sub-20. E quantos jogos foram? Foram 3 jogos? Foram 3 jogos. 3 jogos no apito e um como quarto árbitro. Um como quarto árbitro. Isso. Foi uma experiência diferente, Uma experiência gratificante, né? Eu fui a Lagos, né, que é uma das principais cidades da Nigéria. Ibadan, tem até um caos, vou contar para vocês, que eu apitei numa cidade chamada Ibadan. Lá era tão quente, mas tão quente, rapaz, que o urubu não voa, se abana do calor que era. Sim. Então são coisas que o cara passa durante a carreira como árbitro, e foi boa, né? Eu me destaquei também na competição, o que me levou para uma Olimpíada no ano seguinte. Que nós vamos mostrar em seguida. Então, esses foram os jogos lá, né? Foram os anos lá que ocorreram. Sub-20, né? Sub-20. Iniciou a carreira em seleções ali, Carlos Simon, né? No momento ali de arbitragem, né? E quem foi campeão foi a Espanha, né? Foi a Espanha, um bom time da Espanha. E depois esse time também foi para a Olimpíada. O Xavi, jogava o Xavi, hoje é técnico do Barcelona, um dos principais jogadores da Espanha de todos os tempos, né? Eu acho que Xavi e Iniesta são, para mim, os 2 maiores. E ele estava nessa competição. Então, vários jogadores que depois se destacaram, do México, Noruega, República Tcheca, em cada um no seu país teve um papel relevante. E teve essa Olimpíadas, né? Foi em Sydney. Olimpíadas em Sydney em 2000. Foi em 2000, em Sydney. Em 2000, né? Eu fui o representante brasileiro. O Brasil era um dos candidatos ao título, com o Ronaldinho Gaúcho, o Alex, enfim. E eu apitei também. Foi uma viagem longa, 3 jogos. Na cidade. Um dos jogos, né? Isso, foi em Sydney que eu apitei, depois foi Canberra é a capital da Austrália, um país maravilhoso. Aí foi o jogo que eu apitei, foi Nigéria e Austrália. Isso, pelas oitavas de final, um jogo importante, foi em Sydney esse jogo. E sempre é bom participar de uma Olimpíada. Foi importante que eu aproveitei muito, além dos jogos, eu ia assistir as outras competições. Na época tinha um nadador era o Phelps, se não me falha a memória. Isso é conceituado. Isso, e outros, e eu sempre, como eu gosto muito de esporte, eu tive a oportunidade de ver as outras competições. Então vale a pena assistir uma abertura de Olimpíadas, né, e participar do atletismo, do voleibol, do basquete, natação, enfim. Foi maravilhoso ter participado dessa Olimpíada. Dessa Olimpíada, né? Que foi, de repente, onde que foi lembrado para a Copa do Mundo, né? Para a Copa do Mundo de 2002, exatamente. Também, não é? Ajudou? Sem dúvida nenhuma, fui muito bem preparado no condicionamento físico, teste físico, depois teste teórico, e ajudou bastante. E aí, em seguida, saiu a convocação para a Copa do Mundo 2002, que foi realizada no Japão e na Coreia. E o Camarões foi o campeão. Camarões foi campeão, ganhou do Brasil, tirou o Brasil, né? Eliminou o Brasil. E depois, o que nós tivemos aí à frente? A Copa América, né? Copa América na Colômbia de 2001. A Copa América 2001 foi na Colômbia. Uruguai e Costa Rica. Uruguai e Costa Rica. Chile e México. Isso, eu fiquei na cidade de Medellín,
onde eu trabalhei em vários jogos. Trabalhei também num jogo que foi, era, como é que chama? Porto Rico. Porto Rico também participou de uma Copa América dessa. E por pouco não fiz a final, que foi... A final foi Colômbia e México. E a Colômbia que foi campeã desta Copa América. Mas 2001. Né? Isso. Mas eu fiz bastante jogos, não é? E foi uma experiência... Copa América. Uma experiência gratificante. Mas teve outra Copa América a seguir, né? Não, depois foi em 2007. Outra Aí Copa foi, América. na Venezuela, onde eu trabalhei nessa Copa América. 3 jogos. 3 jogos, a Colômbia e... Argentina e Colômbia, Venezuela, Uruguai e Argentina e Peru. Né? Olha o baixinho ali com a 10 ali, com a 10 era o Riquelme. Eu acho que o Messi jogava com a 11. Messi, Riquelme... celebridade. Era um timaço, cara. Mas no final, perdeu pro Brasil, né? Por 3-0, acabou perdendo na final. E eu fui muito bem nessa Copa do Mundo, inclusive fiquei lá até assistir a final. Copa América? Né? Nesta Copa América, que me levou para a Copa do Mundo 2010. Eu fiquei no estádio, assisti, a semifinal foi Uruguai e Argentina. O Uruguai perdeu nos pênaltis para a Argentina. Se fosse... Uruguai e Brasil. O Brasil ganhou nos pênaltis do Uruguai e a Argentina estava esperando. Se a final fosse Uruguai e Argentina, eu teria apitado a final. Mas aí foi o Brasil, ganhou nos pênaltis do Uruguai e depois ganhou de 3-0 da Argentina. Carlos Simon, né? Campeão da Copa América de 2007, né? O Brasil. Em Maracaibo. Maracaibo. São momentos, né? E participou de várias eliminatórias, né, Carlos Simon? Eu entrei na FIFA em 1997 até 2010. Foram 14 anos de eliminatórias, né? Trabalhando pela América do Sul toda, inclusive... Da Copa de 98, para a Copa de 98? Não, foi 2002. 2002? 2006, 2010. 2002, inclusive eliminatórias da América Central, pitei Costa Rica e Jamaica, eliminatórias da Ásia, Arábia Saudita e Irã. Então, e a América do Sul aqui, pitei quase todos os jogos, né, das eliminatórias. Sim. Então, é uma experiência muito gratificante. E esses jogos da Argentina, Uruguai... É complicado. Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Da Argentina, evidentemente, que aí, a Argentina e Peru, acho que foi esse jogo aí. Então, eliminatórias faz parte da Copa do Mundo, é uma primeira fase da Copa do Mundo. Dependendo do teu desempenho, que você vai para o final, que é a etapa, uma Copa do Mundo, que é realizado de 4 em 4 anos, né? E aí, mas o que te credencia é o trabalho que tu faz no dia a dia, principalmente nos jogos internacionais. O Brasil também é relevante, o Rio Grande do Sul é relevante, mas jogos internacionais é que a balança pesa. E esse jogo foi um jogo também marcante, né, para as eliminatórias. Foi nos primeiros jogos das eliminatórias que Esse aí foi Colômbia e Argentina em Barranquilha. Aí Jogo difícil de apitar, né? Foi um dos primeiros de eliminatória? Foi. Segundo, eu acho, né? Foi. Esse ali é o centroavante, o Batistuta, e depois foi técnico de São Paulo. Como é que é o nome dele? Como me fugiu o nome, muito bom centroavante. Foi agora recentemente, foi técnico de São Paulo, é técnico de futebol hoje. Mas tinha um timaço, a Argentina, a Colômbia também, né? A Colômbia tinha um grande time. Grande jogo. Com o Valderrama na época, e o saudoso Rincon, que já faleceu, Asprilla, Aristizábal, era um bom time. Então, um duelo muito forte, sempre contra a Argentina. Mas o que teve mais significância, né? Seria a Copa do Mundo de 2002, né? Foi a minha primeira Copa do Mundo, a expectativa enorme. E aí eu estava foi 36 anos de idade, eu fui a primeira Copa realizada nos 2 continentes, aí o Beckman, né? A estreia foi Suécia e Inglaterra, logo de cara um clássico europeu, né? E aí o gol da Inglaterra saiu ganhando, depois a Suécia acabou empatando. Foi o primeiro jogo que eu fiz nessa Copa do Mundo. Tá? Também tive uma nota muito boa, o observador de arbitragem era Volker Roth, um alemão, na época presidente da comissão de arbitragem da UEFA, né? E eu fui muito bem conceituado nesse jogo aí, jogo difícil, mas Copa do Mundo, o condicionamento físico é importante, porque o número de faltas é baixo, poucas faltas, não é poucos cartões, e tu leva o jogo depois com a experiência toda que tu adquire no nosso futebol aqui, que é muito disputado, a América do Sul, a Copa do Mundo é bem tranquilo. Aí eu apitei esse jogo aí, na Copa 2002, o Beckman, o grande Beckman, não, ele foi substituído. E eu apitei depois Itália e México também, nesta mesma Copa. Foi uma Copa que teve alguns erros de arbitragem. Alguns cartões. Esse era para ser o jogador da Copa, que era o Totti.
Ele foi como a principal estrela, mas a Copa e se classificou. Aí eu fui apitar esse jogo na cidade de Oita, um estádio muito bonito, Big Eye, né, um grande olho, e eles empataram com o México por 1-1. O gol foi do Borghetti do México e Del Piero da Itália e classificou. E eu fiquei, pela primeira vez, isso é bom salientar, eu fiquei até o final da Copa. Geralmente, nas quartas de final, quando o país passa, o árbitro daquele continente é cortado. Ficamos 2, eu e Oscar Ruiz, pela América do Sul. Mas aí o Brasil foi o Brasil foi penta, né? Foi indo para a final, não optei mais. Mas gostou então o Brasil ter sido penta ou não? Não pode o cara sempre torce para a seleção, né? Porque depois, do passar do tempo, tu aprende que não necessariamente o país não tá, tu apita a final. É uma série de coisas, de fatores, política muito forte para um cara apitar a final de uma Copa do Mundo. Mas as Copas do Mundo não acabaram, né? Teve outra a seguir. Teve a outra que 2006 foi na Alemanha. Exatamente, 2006 foi na Alemanha. Em 2004 mudou toda a comissão de arbitragem, os espanhóis assumiram a comissão de arbitragem da FIFA, mudou os testes físicos também, a preparação intensa, tem que dominar outro idioma, não é? No caso o espanhol ou o inglês, e foi uma Copa... 3 jogos, né? 3 jogos, a abertura foi esse aí, Itália... Pirlo. Espanha e Tunísia, esse aí. Eu acho não, esse aí é Itália e Itália e Gana. 2-0 2-0, o Pirlo, que foi um dos maiores jogadores que eu tive a satisfação de apitar, jogava uma bola, batia falta, sensacional, grande jogador. E a Itália depois, esse foi o primeiro jogo, foi a abertura da Copa para a Itália depois foi campeã mundial em cima da França. Ele se tornou um grande treinador também. É treinador hoje. Treinador, bom. Mas era um volante espetacular. Era um timaço da Itália, né? Teve aquela... Isso. Aí depois eu apitei... Espanha e Tunísia. Espanha e Tunísia, 3-1 para a Espanha. E Alemanha e Suécia. Isso, aí nas oitavas de final, Alemanha e Suécia, no estádio mais lindo que eu trabalhei, que é a Allianz Arena, em Munique. A Alemanha venceu a Suécia por 2-0 e passou para as quartas de final. Então, a Copa foi, das 3 que eu trabalhei, essa aí foi a melhor. Na Alemanha, um país com toda estrutura, davam todas as condições, não é? A FIFA sempre deu, nesse aspecto, para a arbitragem, todas as condições, de acomodação, alimentação, tudo. Então, estava eu, o Aristeu Leonardo Tavares, o assistente, e o Ednilson Corona. 2002 foi o Jorge Paulo de Oliveira. Aí dei um cartão vermelho para o jogador Lucic, da Suécia, porque foi o segundo amarelo. Ele puxou o cara e eu acabei, não tinha o que fazer, era amarelo, mas amarelo, cartão vermelho, e acabou expulso. Isso levaria, ó. E a Itália foi campeã mundial em cima da França. Isso levava a outra Copa depois, né? E depois eu fui para outra Copa, que foi 2010. Aí na África do Sul, com Altemir Hausmann e Roberto Bratz, que foi uma Copa... Eu era o árbitro mais velho da Copa, 44 anos, prestes a completar 45. Sim. Eu apitei a Alemanha, que é esse aí, Alemanha e Gana, né, no Soccer City, e Inglaterra e Estados Unidos, 2 jogos também. E nós estávamos cotados para seguir adiante na competição, mas essa Copa foi uma Copa, todas têm uma participação política muito forte, mas essa para mim foi a maior de todas. Muita politicagem. E o Brasil acabou saindo fora. Incomodou muito o número 8 ali da Alemanha? Ou... O Ozil? Era o Ozil, né? Olha o golaço que ele faz de fora da área. A Alemanha ganhou 1-0 esse jogo. Eu gostava de conversar. É um cara sensacional, né? É um cara que tem, além de jogador profissional extraordinário, é um ser humano fantástico. Aqui, quando a Alemanha teve, em 2014, ele destinou parte do prêmio, não é, para um hospital, atender crianças, enfim, um cara sensacional. Ele jogou na Inglaterra, jogou em várias equipes do mundo, um meia-esquerda muito habilidoso. Era um pouco de dificuldade o idioma na Copa, tu falar dentro do campo, alguma coisa? Era o inglês? Basicamente é o inglês. Legal. Aí aparece o Gerrard, não é, a Alemanha e a Inglaterra, a Inglaterra e Estados Unidos. O Gerrard fez um gol aos 4 minutos e depois foi um dos maiores frangos que teve na Copa do Mundo, que foi o goleiro da Inglaterra que levou. Foi 1-1 esse jogo. E a Espanha foi campeã nesse ano, né? Em 2010 a Espanha foi campeã. Ganhou da Holanda, né? Ganhou da Holanda. Então essa seria a sua história, né? Mostramos rapidamente. O tempo é curto, nós tem muitas, na verdade. Tem, mas foi gratificante, né? Mas acima de tudo é importante sempre ressaltar o trabalho em equipe. Eu não cheguei lá sozinho, eu citei o nome dos assistentes, eu poderia citar o apoio da Federação Gaúcha, do nosso saudoso Emílio Perondi, né? Que foi um grande cidadão, um grande presidente,
do sindicato, dos árbitros, dos meus companheiros árbitros de futebol. Eu acho que é importante. Eu acho que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. É um trabalho em equipe, sobretudo a minha família também, minha mulher, a minha mãe, minhas irmãs, meus filhos, que sempre me apoiaram e estiveram do meu lado. Minha esposa, uma companheira extraordinária, gravava meus jogos, todos os jogos ela gravava. Hoje eu estou passando aquelas fitas cassete para DVD. Então foi uma carreira que eu me orgulho muito. Foram 27 anos dentro do campo de futebol. E eu sempre fiz com muita paixão, muita alegria, muita determinação. Cometi meus erros, mas perfeito é só o patrão velho lá de cima. Nos outros blocos a gente vai continuar contando essa história. Tá bueno. Vamos aos comerciais então? Vamos lá. Simon, nós vamos aos comerciais e em breve retornamos com o próximo bloco.